make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Edson de Matemática, mais uma vez. É isso aí. Tudo beleza, Creuza? Vamos para mais uma aula de hoje com números inteiros. É isso aí, um novo assunto, um novo capítulo para vocês, números inteiros. O que são os números inteiros? Meus queridos, números inteiros são números positivos e números negativos, certo? Como vimos aí na última aula, a representação dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros, né, são positivos e negativos, e os números inteiros na reta numérica, certo? Meus queridos, na aula de hoje nós vamos dar mais assim um conhecimento para vocês sobre os números inteiros, onde há a participação desses números inteiros. Presta atenção de vocês na nossa aula de hoje. Então, let's go, my friend! Meus queridos, ideias associadas aos números inteiros. Como vocês já sabem que os números inteiros são números positivos e negativos, mas onde encontrá-los? Né? Onde perceber a sua existência? Primeiro, dois exemplos. São vários exemplos que eu vou dar durante essa aula. Eu vou dar logo dois primeiros básicos exemplos para vocês. No termômetro, temperatura, melhor dizendo, né? Não é no termômetro, é na temperatura. Temperatura, tá? Temperatura máxima. Então, na temperatura, meus queridos, nós conseguimos encontrar, tá, os números inteiros. De que situação? Tem aqui, dá para ver aqui, uma escala térmica, tá? Onde a temperatura é encontrada em graus Celsius, tá? Em graus Celsius. A temperatura é medida em graus Celsius. Certo? Quando você coloca uma água no fogo, ela ferve, então ela está fervendo a 100 graus Celsius. Né? A gente fala assim, 100 graus Celsius é a temperatura máxima que aquece a água para que ela entre em ebulição. Né? Então vamos lá. Olha aqui, ó, eu tenho para cima, acima do zero, eu tenho zero de vermelho, né? Do zero para cima eu tenho na escala os números positivos, né? Lembrando para vocês que no conjunto dos números inteiros, os números positivos podem vir com sinal de mais ou não. Por quê? Quando ele não tiver com sinal de mais, subtende-se que ele é um número natural. Nós sabemos que todo número natural ele também é positivo, tá? Então, numa escala térmica para cima, nós temos acima do zero, nós temos os números positivos, e para baixo do zero nós temos os números negativos, tá? Tá bem aqui, deu para ver aqui, mas eu vou ajeitar para vocês, certo? Vamos lá. Aqui, ó, menos 1, bem aqui menos 2, tá? Só para dar um exemplo para vocês aí, certo? Então, olha só. Suponhamos que essa escala aqui esteja de 10 em 10. Vou botar aqui 10. Opa, deixa eu fazer de azul, para ficar melhor o entendimento. Então, nós temos 10, 20, 30, 40, né? E positivo, positivo, positivo e positivo. E aqui, vamos colocar aqui 10 negativo e 20 negativo também. Então, vamos lá, meus queridos. Então, acima do zero, zero está de vermelho. O zero é o ponto marco, ou seja, ele que marca, né, a partida dos positivos e dos negativos. É o ponto de origem, melhor dizendo, dos números positivos e os negativos. Nós vimos isso na última aula sobre os números inteiros. Então, nós temos aqui, ó. Então, nessa escala está dividida de 10 em 10, né? A temperatura mínima que eu tenho aqui, ó, dos positivos é 10 graus e a máxima que eu tenho 40 graus Celsius, tá? Você pode estar percebendo isso na temperatura do ar-condicionado lá do teu quarto, né? Na sala de aula. Se tiver no 16, ele vai estar aqui, ó, entre o 10 e o 20, no 16. Então, ainda está acima de zero. Meus queridos, a partir do momento que você tem abaixo de zero, uma temperatura abaixo de zero, já está congelando, certo? E como é que você vai ouvir essa temperatura? A temperatura hoje em Bragança está marcando aí, né,
5 graus abaixo de zero. Meu amigo, está congelando, está todo mundo virando picolé. Você pode ouvir abaixo de zero ou você pode ouvir Bragança hoje está marcando 5 graus negativos, né? Tá virando picolé. Então você pode tanto ouvir o número, né, abaixo de zero, que já é negativo, ou dizer que aquele número é negativo, certo? Se eu falar para vocês, menos 1 grau, abaixo de zero. Menos 1,5 grau, abaixo de zero. Menos 3 graus, abaixo de zero. 5 graus abaixo de zero é negativo. Então, tudo que é abaixo de zero é negativo. Tudo que está acima de zero é positivo. Tá? Ah, professor, se tivesse 5 graus abaixo, 5 graus acima de zero, estaria frio, bem frio. Não estaria congelando, mas estaria frio. A temperatura está baixando, né? A temperatura está baixando. A temperatura, por exemplo, no inverno chega a 30 graus, 28 graus, a mínima, né? A mínima 28 graus. No dia chega a 35 até 40 graus no dia, né, normal. E a máxima 40 graus e a mínima chega a 30, 28 graus pela parte da noite. Vocês já ouviram falar isso? A temperatura máxima, né, e a temperatura mínima, certo? Durante o dia. A máxima geralmente durante o dia e a mínima é durante a noite. Mas é mais para você entender como é que funcionam os números inteiros na temperatura em graus Celsius, né? Então, só outro exemplo aqui, ó. Então, durante o dia, numa certa cidade, a temperatura marcou 30 graus Celsius. Amanhã, por exemplo, amanhã e tarde, durante a manhã e tarde. Geralmente amanhã é mais quente, né? Então, durante a manhã desse dia, nesse dia marcou 30 graus Celsius pela manhã. E pela parte da noite, a temperatura caiu mais um pouco, né? 20 graus Celsius. Professor, se 20 graus Celsius falou caiu, não seria negativo? Não, porque eu não falei 20 graus Celsius abaixo de zero. Se fosse abaixo de zero, eu diria que, né, seria negativo e todo mundo estava morto, congelado, porque 20 graus abaixo de zero é muito frio, é congelante demais, né? Já era para todo mundo, tinha dizimado a população. Então, durante o dia, pela manhã, 30 graus Celsius, a máxima, e a mínima pela noite de 20 graus Celsius. Se você fizer uma subtração 30 menos 20, você vai estar em 10 graus Celsius. Como é que eu chamo para isso? De variação térmica. Né? Então, qual a variação de temperatura nesse dia? Foi de 10 graus Celsius. Não podendo esquecer do C com zero em cima, que significa a nossa temperatura graus Celsius. Ok? Beleza, Creuza? É isso aí. Vamos para mais outro exemplo. Nós temos aqui conta bancária. Conta bancária. Na conta bancária, só um exemplo, tá? Você chegou lá, foi consultar o seu saldo, né? Pergunta para o papai e para a mãe como é que funciona e pode estar explicando melhor, né? Que tem conta no banco. Então você chegou lá, foi ver o seu saldo é de 100 reais. Chegou, olhou no teu banco, tem lá 100 reais. É o saldo, é quanto tem na tua conta. 100 reais. Tá. No dia 10, isso aqui. Tá? No dia 12, você fez um saque. Saque é tirar, não é de vôlei. Né? Não é saque de vôlei. Saque é retirar dinheiro. Quando se fala em conta bancária, saque é retirar dinheiro. Então você fez um saque de 50 reais. Tá? Você fez um saque de 50 reais. Primeiro, esse saldo tem 100 reais. Se tem dinheiro, é positivo. Certo? Se você tirou dinheiro, se alguém tira alguma coisa de ti, é negativo, né? Então você tirou dinheiro do banco, negativo, sinalzinho de menos. Tá? No dia 15, você pegou uma graninha e disse, eu vou guardar no banco esse dinheiro, 100 reais, 100 conto que teu pai te deu, aí vou guardar esse dinheiro. Aí você foi lá no banco e fez um depósito, vou colocar dinheiro lá. Tá? Então se você está fazendo depósito, esse valor é positivo. Certo? Ok. Aí você passou o mês, tudo, não gastou mais dinheiro, não fez nenhum saque, nem mais um depósito. No final do mês, dia 30, vocês dá para ver aí, né? Dia 30, você foi lá, ver o seu saldo, e o seu saldo tá 150 reais positivo. Por que positivo? Porque você, ó, tirou 50, você tinha 100.
né? Desses 100 aqui, deixa eu passar para cá, desses 100 aqui, você tirou 50. Aí ficou quanto lá? 50. Tá? Aí no outro dia você colocou dinheiro, foi guardar mais dinheiro, botou mais 100. Você já tinha 50, com mais 100 que já tinha, 150. Então você tem dinheiro no banco, você tem um saldo positivo. Então você colocar o sinalzinho de mais. Caso você pedisse emprestado esse dinheiro do banco, você ia ficar devendo o banco. Então se você está devendo, o teu saldo seria negativo. Certo? Então, mais um exemplo sobre números inteiros na conta bancária, onde podemos encontrar os números inteiros, tá? Positivos, quando você tem um saldo, tem um dinheiro no banco disponível para você, e positivo, quando você tira um dinheiro do banco, certo? E fica devendo para o banco, aí você tem o seu saldo negativo. Assim também como temperatura, tá? Acima de zero você tem a temperatura positiva, e abaixo de zero você tem a temperatura negativa, uma temperatura congelante, certo? Galera, vou trazer para vocês daqui a pouquinho mais 2 exemplos onde nós podemos encontrar os números inteiros, ok? Ok, meus queridos? Pois bem, outros 2 exemplos na qual nós podemos encontrar e ter ideia da existência de números inteiros: controle de elevador, tá? E altitude e profundidade, ou seja, em relação ao nível do mar. Vamos primeiro aqui, ó, controle do elevador. Vocês já tiveram oportunidade, alguns de vocês tiveram a oportunidade de estar no elevador, na qual você se depara com um quadro lá, né, que é o controle de andares do elevador. Na qual você aperta lá no andar e o elevador vai, sobe, desce, né? Mas verifique que lá existe um número negativo, alguns números negativos. Poxa, falei para vocês aí que o número negativo é abaixo do zero, né? É lá para baixo, certo? A mesma ideia é aqui no controle do elevador, no painel de controle do elevador, não é isso? Então, se vocês perceberem aqui, você tem o número 1 negativo e o número 2 negativo, né? E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 não tem sinal nenhum, ele já é positivo, não pode esquecer disso. Os números positivos também podem vir sem um sinal de mais, tá? Nesse caso aqui, apenas o número 1 e o número 2 são negativos. Isso quer dizer que o número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são apartamentos do solo, do térreo para cima. Você apertou o 3, vai subir e tal. Já o número 1 e o número 2 já é o subsolo. É onde tem lá a garagem, né? Tem alguns hotéis onde a garagem é no subsolo, é abaixo do solo, né? É no térreo, certo? Então, menos 1 e menos 2 no painel do controle do elevador significa isso, que existe compartimentos abaixo do solo como garagem, certo? Beleza? É isso aí. Outro exemplo, a respeito do nível do mar, né? O nível do mar. O nível do mar está aqui feito de vermelho, bacana, desenho poderoso, bonitão, né? Onde você tem uma montanha e você tem aqui o barco, certo? Onde é que é o nível do mar? Vou fazer aqui, ó. O nível do mar é bem aqui na água, ó. O nível do mar para profundidade e do nível do mar para altitude, né? Eu posso dizer que esse coqueiro nessa montanha está a 30 metros de altitude, positivo, ou seja, como se o zero tivesse bem aqui, ó, o zero, ó, da reta numérica, estivesse bem aqui. Do zero para cima, altitude, positivo, do zero para baixo, profundidade, negativo, tá? Outra situação na qual você pode encontrar também os números inteiros, ter ideia de número inteiro, tá? Então, altitude, subtende-se positivo, profundidade, negativo, tá? Então, esse barco está no nível, ó, está no nível da água, está marcando zero, né? O zero, lembrando que o zero não é positivo nem negativo, o zero ele é neutro, é o ponto de origem para os positivos e ponto de origem para os negativos, tá? Então, altitude, temos ideia de positivo, que fica acima do nível do mar, acima do zero, e profundidade, né? Lá debaixo d'água você mergulha, então representa números negativos que está abaixo de zero, certo?
Meus queridos, é isso aí. A aula foi essa, tá bom? Ideias associadas aos números inteiros, tivemos 4 exemplos, mas fiquem ligadinhos aí no nosso grupo, tá? Que o professor estará determinando as atividades, certo? Para vocês trabalharem o nosso material didático. Beleza, crianças? É isso aí, meus queridos. Até a próxima aula. Valeu!